Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que mexe com a segurança de muita gente: a prescrição de medicamentos na odontologia. O nosso papo aqui é sobre entender como a ciência pode, de verdade, transformar um risco em um ato de cuidado. E vamos começar com a pergunta que não quer calar, bem direta ao ponto. É uma questão que, claro, chama a atenção, mas que leva a gente para uma discussão fundamental sobre a prática do dia a dia. Afinal, por quê? Por que essas falhas ainda acontecem com tanta frequência? E aqui já vem a primeira surpresa. O mais óbvio seria pensar que a culpa é da falta de experiência, que os profissionais mais novos erram mais. Só que a análise mostra uma coisa completamente diferente. O problema, pelo jeito, é bem mais fundo do que só contar os anos de prática. Então, tá. Se não é a experiência, onde é que está o problema? A análise revela um padrão bem claro, sabe? Que se concentra em 3 erros principais que, infelizmente, se repetem bastante nos consultórios. São exatamente esses 3 cenários. Vamos olhar cada um deles de perto para entender como esses equívocos acontecem e por que são tão perigosos. O primeiro grande erro. Muitas vezes um antibiótico é receitado para uma situação que, na verdade, podia ser resolvida com uma ação local, sabe? Controlando a infecção bem ali na origem. Isso não só é pouco eficaz, como ainda ajuda a piorar o problema mundial da resistência das bactérias. Agora, esse segundo ponto, nossa, é crítico. Ignorar as condições que uma pessoa já tem ou os outros remédios que ela já toma pode levar a interações medicamentosas super graves ou a reações bem sérias. Uma prescrição nunca acontece no vácuo, ela acontece dentro do contexto de uma vida inteira. E o terceiro erro é uma falha de processo, mas com consequências gigantescas. Não registrar o que foi prescrito no prontuário simplesmente quebra o acompanhamento daquele paciente e ainda deixa o profissional sem respaldo legal. É uma falha grave na continuidade do cuidado. Ok, já vimos o que acontece. Uso de remédios sem necessidade, falta de atenção ao histórico e falha no registro. Agora a grande pergunta é: por quê? Se a causa não é só descuido ou falta de experiência, qual é a verdadeira raiz que liga essas 3 falhas? A resposta está lá na base da formação profissional. E aqui a gente chega no ponto-chave. Aqueles 3 erros não são eventos isolados, sabe? Eles são, na verdade, sintomas de um único problema fundamental no conhecimento: uma base fraca em farmacologia aplicada, a ciência que está por trás de como os medicamentos realmente funcionam. Farmacologia é a ciência que estuda como um remédio age, qual o caminho que ele faz dentro do corpo e como ele interage com as características de cada pessoa. E a palavra aplicada aqui é fundamental, porque não estamos falando de teoria de livro, mas de usar esse saber no dia a dia, com gente de verdade. Para a gente entender isso melhor, a farmacologia tem 2 pilares. A farmacocinética, que é tipo a jornada do medicamento pelo corpo, como ele é absorvido, distribuído e eliminado. E a farmacodinâmica, que é o efeito que ele causa quando chega no destino. Entender a jornada evita o uso desnecessário, e entender o efeito evita as interações perigosas. Exatamente os 2 primeiros erros que a gente viu. Então, se a falta de conhecimento é o problema, a solução fica clara, né? E o conhecimento em farmacologia não é só teoria, ele se transforma na prática em mais segurança para o paciente. É bem aqui que a ciência vira cuidado de verdade. Essa frase resume a ideia perfeitamente. Não dá para separar uma coisa da outra. O domínio técnico sobre como os medicamentos funcionam é, sem dúvida, a maior garantia de segurança que se pode oferecer a alguém. E isso nos leva a um ponto essencial. O ato de prescrever nunca é uma coisa automática. É um processo intelectual, uma decisão clínica complexa que exige juntar conhecimento científico com a responsabilidade pelo bem-estar de outra pessoa. Com isso, a gente chega na nossa conclusão, que eleva essa discussão para um nível quase filosófico. Prescrever vai muito além da técnica. É, na sua essência, uma das formas mais diretas de cuidado na área da saúde. E aqui está a mensagem central. Todo conhecimento técnico, toda ciência, todo raciocínio clínico, tudo isso se junta num único objetivo: cuidar. Uma receita bem feita é um ato de proteção, dizer. Portanto, a conclusão lógica é essa. Se prescrever é cuidar, então o profissional que se aprofunda no conhecimento de farmacologia está, na verdade, melhorando a sua capacidade de cuidar das pessoas da forma mais segura e eficaz possível. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A prescrição é um exemplo claro, mas onde mais na área da saúde a gente encontra essa mistura? O que mais parece ser puramente técnico, mas que no fundo é uma expressão profunda de cuidado humano. Fica aí a provocação para a gente pensar.